Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Eu sou Francioli Araújo, doutorando do PPG-7, e hoje tenho o prazer de mediar essa conversa com o professor, o doutor Mário Godinho Júnior. Ele que é graduado em Química pela UFSCar, é mestre em Ciências e Engenharia de Materiais pela USP e doutor em Físico-Química pelo PPG Química da UFSCar, no Centro Multidisciplinar de Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos, Centro de Excelência FAPESP. Nesta interação, o professor Mário vai falar sobre cerâmicas eletrônicas, conceito, produção e aplicações. Seja muito bem-vindo, Mário, e o palco digital é todo seu. Muito obrigado, meu amigo professor Francioli. Um prazer estar de novo aqui com você, né, com vocês. Isso é muito importante, essa interação. Eu agora estou em outra instituição, né, mas a gente nunca esquece da nossa casa, né? Então, hoje eu fui convidado para dar essa palestra, para interagir com vocês um pouco, né? E vou falar um pouquinho para vocês aí sobre cerâmicas eletrônicas, né? Como o Francioli falou, eu trabalho com cerâmica desde da minha graduação. Eu fui formado num centro de excelência em cerâmica, né? É um centro da FAPESP. Passei um pouco não, né? Sempre trabalhei junto com a ciência de materiais, engenharia de materiais. Já dei aula no curso de engenharia de materiais e hoje eu estou atuando na UFSCar, tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês. Eu tinha feito uma apresentação um pouco mais complexa, depois eu acabei tirando algumas coisas. Não sei se o assunto para vocês é muito familiar, né? Mas vamos começar um pouco do começo, né? Como se diz, tá? Então, para quem é das ciências materiais aí, né, a gente já entende que tem três grandes classes, né, que são os metais, os polímeros e as cerâmicas, certo? E as cerâmicas, elas são conhecidas aí, né, pelos pratos, xícaras, dentre outros aí, mas não é isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha com cerâmicas especiais, cerâmicas avançadas. Então, a gente faz desenvolvimento de cerâmicas e eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente consegue fazer com elas, né? Como consegue produzir e para que tipo de aplicações, como foi feito. Só que para isso, eu vou ter que falar um pouquinho de alguns conceitos para vocês sobre cerâmicas e por exemplo, cerâmicas dopadas, né? Vamos falar assim, tá? Vamos lá. Eu não sei, Francioli, como que a gente vai fazer para interagir, mas então acho que é melhor eu fazer a apresentação. Chegou no final, a gente abre para perguntas, tá? Perfeito. Eu não consigo, não estou muito familiarizado com esse portal, com esse aplicativo. Vamos fazer desse jeito, tá? Tudo bem. Então vamos lá. Então, tem as propriedades, né, da condução elétrica e condução iônica. Acho que condução elétrica, a maioria aqui já está familiarizado, mas condução iônica talvez não seja familiar para todos, tá? E no outro tema também, que a gente vai falar sobre as metodologias utilizadas, né, para modificar ou para controlar essa condução nesses tipos de materiais, tá? E depois vou citar algumas aplicações e, se der tempo, eu vou falar um pouquinho com mais calma de coisas que eu trabalhei, tá? E trabalho, tentar explicar para vocês um pouquinho sobre esses dispositivos que a gente pode chegar com a utilização desses materiais, tá? Então, propriedades elétricas, né? Condutividade elétrica, a gente entende que eu estou mexendo
corrente elétrica. Corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons devido a um campo elétrico, tá? E para ter essa corrente, ou para dificultar essa corrente, no caso da resistividade, né? Existem algumas coisas que podem melhorar ou atrapalhar, né? No caso, microestrutura, defeitos, estrutura cristalina e também a composição desses materiais que a gente pode trabalhar. Dentre os materiais, né, a gente tem os materiais condutores, semicondutores, isolantes e supercondutores. E citando alguns materiais aí, né, óxidos, silicatos, iodetos, brometos, carbetos, nitretos, outros, né, entre outros aí. A gente é muito familiarizado com óxidos, tá? Mas existem também outros tipos de materiais aí considerados cerâmicas que não são só óxidos, tá? Olha só, cerâmicas condutoras, né? Eu coloquei só óxidos aqui para vocês terem ideia, né? Óxido de rutênio, de chumbo, o monóxido de titânio, né? Óxido de vanádio e por aí vai. Semicondutoras, a gente trabalha com carbeto de silício, óxido de zinco, óxido de zircônio, titânia, né? Entre outros aqui que eu estou colocando na tela. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu entendo que já estão me ouvindo bem. E tem Sim. as cerâmicas não condutoras. Quando a gente fala não condutoras, a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque não é que são isolantes. Elas têm uma condutividade, mas é muito baixa. Então, a gente acaba considerando como isolante, vamos falar assim, tá? E aí a gente tem alguns exemplos aí, né? Óxido de magnésio, berílio, zircônio, mulita, e por aí vai. Eu queria colocar algumas coisas assim, só para a gente começar a ter um acesso a esses tipos de cerâmica, tá? E olha lá, quando a gente fala de condutividade elétrica, a gente tem 26 ordens de grandeza, né, para brincar aí. O que eu estou falando, né? Dentre essa medida de condutividade, a gente vai classificar os materiais dentro de uma faixa aí de 26 ordens de grandeza que eu estou falando, né? E aí eu estou colocando aqui, por exemplo, algumas faixas aqui, ó, para a gente classificar os materiais. Se eu meço a condutividade, né? Dos materiais, eu sei que a condutividade ela é o inverso da resistividade. Então, eu tenho aí, vocês conseguem ver o mouse aí, pelo menos, ou não? Sim, dá para ver, sim, Mário. Tá? Então, eu tenho a condutividade, ela é inverso da resistividade. E aí, falando em valores de resistividade, né? A gente tem as faixas aí, ó, onde a gente consegue medir e classificar os materiais entre condutores, semicondutores e isolantes, tá? Coloquei um exemplo para vocês aqui, né, de uma faixa aí, com alguns materiais que são conhecidos da gente, né? Então, a gente tem lá, ó, a prata, o cobre, onde são materiais bem condutores, né? Para quem não sabe, aí, a prata é mais condutora que o cobre, né? O cobre é mais condutor que o ouro, né? Aí a gente tem a grafite, né? Que está no interstício de condutores, semicondutores. Tem um cara bem conhecido de vocês, que é o silício, né? Silício dopado. E depois o silício puro, tá? Eu tenho depois combinações de elementos, né? Como o óxido de silício, o concreto, o vidro, borracha, né? A gente tem a parte dos polímeros aí, tem um sal de cozinha lá que a gente conhece, né? Tá aqui como materiais isolantes, tá? A gente, quartzo aqui, né? Madeira como isolantes, exemplos de isolantes, né? Mas a gente está interessado nessa parte aqui de semicondutores. É a área que eu trabalho
desde criancinha, vamos falar assim, né? Então, eu vou falar um pouco mais para vocês desses tipos de materiais, tá? Então, quando a gente fala de corrente elétrica, como eu falei, né, é um movimento ordenado de elétrons, mas quando os elétrons se movimentam, né, quando ele sai, por exemplo, de um elemento, né, a gente conhece lá a condutividade sempre quando a gente fala de metais, né? Então, tem os elétrons lá de valência, são os elétrons lá que estão na camada mais externa, né? Isso que a gente conhece, e são esses que vão ser responsáveis tanto pela ligação química, não é isso? Quanto pela condutividade elétrica, né? Ou pela formação da corrente elétrica, né? São esses elétrons que estão mais externos ao átomo, tá? Lembrando, né? Se eu tiro um elétron de uma camada, eu vou gerar um buraco, né? Então, a hora que ele sai, ele gera um buraco. E, então, sempre quando eu tenho essa movimentação, eu tenho um par, né? Elétron-buraco ali gerado, tá? Isso quando a gente fala de movimentação de elétrons e buracos, a gente está falando de metais e semicondutores. E a gente tem a tal chamada condução eletrônica. Quando a gente vai para as cerâmicas, né? Vocês devem lembrar que uma das características dos materiais cerâmicos é que eles são formados por ligações iônicas, não é isso? Ligações iônicas. A gente entende lá, então, que eu pego dois elementos, e aí a gente tem aquela ideia de eletronegatividade, né? Diferença de eletronegatividade. Se essa diferença de eletronegatividade é grande, um vai querer tirar o elétron do outro, que é menos eletronegativo, certo? E aí a gente consegue fazer, então, a ligação iônica e, consequentemente, formar íons, não é isso? Quando a gente forma esses íons, a gente tem um material ali que a gente fala que é um material isolante. Por quê? Olha só, aqueles elétrons lá que eram responsáveis pela condutividade elétrica, né? Agora eles estão muito presos, vamos falar assim, né? Naquele elemento que é mais eletronegativo, né? Então, tem um elemento que é mais eletronegativo, ele vai receber aquele elétron, vai virar um ânion, né? E o que perdeu, consequentemente, vira um cátion. E aí eu tenho um material iônico, né? Que a gente fala, tá? E olha só, aí a gente tem essa dificuldade de movimentação de elétrons, certo? Diferente lá dos metais, né? Bora. E aí, pessoal, uma técnica que a gente usa, né, para classificar, vamos falar assim, né, os materiais lá de isolante, semicondutores ou condutores, né, é uma técnica de reflectância difusa. Então, quem está interessado nisso, né, depois a gente pode conversar sobre essa técnica. E eu coloquei um dado aqui, né, que a gente tira de um livro do Callister, por exemplo, né, que é um livro base de materiais, né? Ele fala lá que os semicondutores eles estão entre os condutores e os materiais isolantes. E ele coloca um valor aí de 5 eletronvolts, né? Como fosse um limite, né? Para cima, para o material ser isolante. Então, eu tenho condutores, os semicondutores que estão entre os isolantes e os condutores, e esse valor de condutividade de 5 eletronvolts, né? Indicando que
esses materiais são, desculpa, de condutividade não, de gap, tá? Desculpa, gap, tá? Que esses materiais são isolantes. Mas, se você pegar outros autores aí, né, outros livros, um vai falar que esse limite não é 5, é 3, tá? Eletronvolts, o gap, tá? Não sei se vocês sabem o que é isso ainda, mas eu vou explicar um pouquinho, né? O que é o gap. Então, esse valor, ele é ainda um pouco, como que eu vou falar? Não está muito bem definido, tá? Os livros antigos colocam como 5 eletronvolts. Então, o gap maior que isso daí, a gente classifica como isolantes, tá? Mas onde vem essa propriedade condutora, né, dos materiais? É da famosa teoria de bandas. Não sei se vocês lembram lá, mas quando eu tenho dois elementos, né, interagindo, formando uma ligação, eu vou ter os níveis de energia. E eu tenho a banda de condução, banda de valência e a banda de condução. Banda de valência e a banda de condução. Onde essa diferença, né, entre a banda de valência e a banda de condução, a gente chama de banda proibida ou gap, né? É um valor que o elétron ele tem que vencer para ir para a banda de condução, e aí esse material que eu fiz, ou que eu estou com ele, né, ter a tal da condutividade propriamente dita, certo? Deixa eu só... Mário, então assim, se você tem um material condutor, esse gap seria zero, ou próximo de zero, Isso. né? Mais ou menos, Francioli. Esse gap seria próximo de zero, ou essa banda nem existiria, na verdade, né? Essa banda proibida aí, ela não existiria. Por exemplo, aqui, né? Ó, a gente tem duas situações, tá, Francioli? São dois metais conhecidos aí, né? Onde eu tenho os estados, um material que é, por exemplo, o magnésio, né? Não tem um gap aí. E eu tenho um outro que é o cobre, um material muito utilizado, que eu tenho a banda de valência e a banda de condução. Só que essa banda de valência não está totalmente preenchida. Então, os elétrons eles são conduzidos nessa própria banda de valência, tá? Eu gostei da interação, tá, Francioli? Não sei se o pessoal quer conversar. Eu não sei qual é a formação deles, né? Eu gosto sempre de, se é um público, né, para uma aula, vamos falar assim, né? Eu gosto sempre de entender de onde que vieram, se são engenheiros, são químicos, são físicos, né? Se você quiser, se você quiser, a gente pode abrir aqui para eles Não, falarem um mas pouco dessa formação. vamos seguir, tá, Tá, Francioli? Eu perfeito. falei que eu vou me perder aqui no aplicativo aqui, né? Então, eu prefiro continuar falando aqui sozinho um pouquinho, tá? Eu vou tentar Perfeito. falar de uma forma um pouco mais ampla, né? Para todo mundo tentar entender, né? E aí, pessoal, quando a gente tem os materiais isolantes, a gente tem uma diferença muito grande, né? Eles falam lá do gap maior que 5 eletronvolts, né? Entre a banda de valência e a banda de condução. Então, o elétron, para ir para a banda de condução, ele tem que ganhar uma energia, vamos falar assim, relativamente alta, tá? Então, isso é dificultado, né, pela quantidade de energia, então os materiais são chamados de materiais isolantes, tá? Já os semicondutores, esse gap, né, essa diferença entre as bandas, ela é baixa, né? Então, eu posso, na verdade, fazer a citação desses elétrons, né? Tirar ele lá da banda de valência e mandar para a banda de condução através de alguns fatores, tá? Por exemplo,
se eu aquecer um material, dou energia térmica para ele, e esses elétrons, essa energia térmica é uma energia suficiente, né, para eu excitar o elétron da banda de valência para a banda de condução. Uma coisa interessante, né? Um outro fator interessante que eu posso fazer também essa excitação, né? Por radiação. Então, eu posso iluminar, por exemplo, né? Um material semicondutor ali, que essa radiação, devido à luminosidade, né? Eu posso fazer esses elétrons que estão na banda de valência do semicondutor, eles podem ser excitados para a banda de condução, e aí a gente ter a semicondução, né? Ou a condução propriamente dita, tá? Não sei se vocês estão acompanhando aí a mídia, né? Mas a gente teve a parada da indústria automotiva por falta de semicondutores, né? Então, eu vou abrir um parênteses aí, né? Ou chamar a atenção de vocês que os semicondutores são materiais muito importantes hoje para a gente, tá? O Brasil não tem, por exemplo, uma fábrica de semicondutores, né? Se eu não me engano, bom, tem poucos, né? Fábricas de semicondutores no mundo, o Brasil não tem, e a gente até faz tecnologia, mas não tem empresa com isso trabalhando, né? E eu acho que a gente poderia ter uma maior atenção com semicondutores e colocar eles como uma indústria aí, futura no nosso país para agregar valor, né? Então, devido à falta de semicondutores, a gente teve a parada, né? Das montadoras, né, de carro, por exemplo. Isso é uma, né? Uma delas, tá? Uma das indústrias que foram afetadas aí para semicondutores. Mas, na verdade, semicondutor é utilizado em toda a eletrônica que a gente tem na nossa casa, no nosso trabalho, onde for, né? Então, de novo, semicondutores são materiais muito importantes hoje no nosso dia a dia, tá? Eu coloquei aqui uma tabela, né? Peguei de um livro aí, com alguns materiais aí e com seus gaps, né? Lembra lá que a gente falou do gap entre 0 e 5 eletronvolts? Ele é considerado semicondutor. Maior que 5, ele é considerado isolante. E aí, entre as cerâmicas, né? A gente tem exemplos de óxidos, carbetos, nitretos, né? Como eu falei, a gente é muito acostumado com os óxidos, mas a gente tem carbetos e nitretos também, né? E para vocês se familiarizarem um pouco mais, né? Vocês sempre escutam lá dos semicondutores de silício, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas olha só, não é o semicondutor de silício, não é o óxido de silício, tá? É o silício puro, sem oxigênio, vamos falar assim, tá? Mas esse material, na verdade, ele pode ser melhorado quando eu coloco nele algum tipo de impureza ou dopantes, vamos falar assim, tá? E aí eu coloquei em destaque aqui, né? O oxilício, ele é um isolante, na verdade, né? 8,3 eletronvolts, né? E aí a gente tem o diamante, olha lá, é um isolante, certo? Alumina, né? 8,8. A gente usa muito alumina nas cerâmicas técnicas para fazer tubos, para fazer fornos, né? Uma curiosidade, o carbeto de silício, ó. Esse carbeto de silício, não sei se vocês já ouviram falar alguma vez, mas ele é um material muito duro. A gente usa ele para substituir diamante, né? É um material tão duro quanto diamante. Então, ao invés de a gente fazer diamante ou tirar diamante da natureza, a gente usa
esse caretinha aqui, né? Isso. E aí, olha só, ele além de ser um material duro, né? Ele também é um semicondutor. Vocês estão vendo que ele está numa faixa aqui, tá? Por que está numa faixa? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Que eu posso ter ele de diferentes formas, né? Então, depende do jeito que eu tiver ele, por exemplo, a estrutura que tiver esse carbeto de silício, eu posso mexer no gap, né? No gap do material, tá? Bom, olha lá, o silício, ó. O silício puro, né? O silício puro, como eu mostrei lá num outro slide, né? Ele tem um gap de 1,1, diferente, bem diferente, né? Do óxido, né? Do seu óxido aqui, tá? 8,3, tá? Olha lá. A gente pode, então, né? Mexer num semicondutor, né? Excitar esses elétrons num semicondutor através de energia térmica, ótica, né? Que eu falei, né? Fotocondução, a gente irradiar esses semicondutores e também de energia elétrica, né? E sempre que eu ilumino ou que eu aplico uma corrente elétrica ou aqueço um material, eu vou fazer essa formação do par elétron e buraco. Mas por que isso é importante? É importante, tá? A gente vai falar isso daqui depois. Entenda, então, que toda vez que eu mexo com semicondutor, eu estou trabalhando com o princípio de excitar elétrons de alguma forma, né? Ou por energia elétrica, ou por energia térmica, ou pela iluminação, energia ótica, né? Que a gente chama de fotocondução aí, tá? Vamos lá. Mas assim, olha lá. Eu falei para vocês que a gente trabalha com cerâmicas, né? Então, desde criancinha, a gente trabalha com cerâmicas lá. E a gente aprendeu a como fazer essas cerâmicas, como modificar essas cerâmicas por diferentes métodos de síntese, vamos falar assim, né? Eu sou, como eu falei, eu tenho a formação de químico, né? Então, a gente sempre produziu materiais com reações químicas por métodos de síntese ali diferente que os físicos fazem, né? Os físicos trabalham muito com mistura de óxidos. Não sei se vocês já ouviram falar o que é isso, mas vamos tentar explicar um pouquinho aqui para vocês, né? Se eu pegar óxido de titânio e óxido de cálcio e misturar simplesmente, moer e misturar, eu sempre vou ter óxido de titânio e óxido de cálcio finamente dividido, certo? Sempre está misturado simplesmente. Os físicos, eles fazem muito esse tipo de síntese, que chama síntese do estado sólido, né? Reação de estado sólido, né? O que eles fazem? Eles pegam esses dois óxidos, por exemplo, misturam os dois, moe bastante, né? Mistura, moe, né? Depois eles vão levar a um tratamento térmico. Ou seja, vai levar num forno, isso vai depender do material que você vai fazer, ele vai ter que ser calcinado, né? Em temperaturas diferentes, tá? Então, eu já fiz óxidos lá usando 400 graus, mas eu fiz óxidos também lá para 1.100 graus, tá? Então, olha só, a faixa de tratamento térmico, né? A faixa de temperatura aí é bem grande, tá? E a gente usou fornos também de temperaturas próximas de 1.600 graus. Esses fornos são bem caros, né? É difícil de você encontrar, mas aí a gente já usava para parte de processamento. Mas olha só, eu estou falando aqui de modificar e controlar a condutividade, tá? Então, para controlar e modificar a condutividade, perdão, tá? Deixa eu fechar a ideia aqui.
Então, quando se mistura óxido e óxido de cálcio, simplesmente por mistura e moagem, a gente continua tendo óxido de cálcio e óxido de titânio. Quando a gente leva isso a um tratamento térmico, que a gente chama de temperatura de calcinação, a gente vai formar agora um outro material que é diferente do óxido de cálcio e o óxido de titânio, que é um material, por exemplo, chamado de titanato de cálcio, ou se eu usar óxido de bário, titanato de bário, tá? Eu vou ter uma rede cristalina ali, que vai formar um terceiro material diferente daqueles dois primeiros, tá? Onde eu tenho esses elementos todos distribuídos uniformemente, vamos falar assim, né? Então, tenho cálcio, tenho oxigênio e tenho titânio ali, compondo uma rede cristalina e uma estrutura específica, tá? Então, olha só, tinha cálcio, óxido de cálcio, óxido de titânio, em estruturas específicas ali, agora forma um terceiro material, que é o titanato de cálcio. Eu faço uma solução sólida, né, que a gente chama. Eu tenho um terceiro material ali, que aí eu vou ter propriedades diferentes, né? Se eu tinha uma condutividade aqui no óxido de cálcio, outra aqui no óxido de titânio, agora eu formei um terceiro material e eu modifiquei completamente parte ótica, parte elétrica, parte térmica, né? Propriedades ali que eu modifiquei. E uma das coisas que modifica, né, é uma formação de uma estrutura diferente, defeitos e etc. Tá? Então, como que a gente trabalha para fazer esses materiais, né? Eu falei um tipo de síntese, um tipo de reação que os físicos usam, né? Que ela é muito fácil de fazer, porém a gente não consegue materiais tão puros, tá? Agora, quando a gente usa reação química, né? A gente está mexendo ali praticamente com moléculas ou átomos, vamos falar assim, né? Que agora estou misturando em solução, né, num becker, vamos falar assim, eu estou com íons ali, né, que eles têm uma mobilidade muito grande e eu consigo misturar muito bem, né. Agora, quando tenho sólidos, né, eu tenho uma dificuldade muito grande de ter essa mistura entre eles e formar um terceiro material, tá? Eu ia puxar uma outra coisa aqui para vocês, né? Vocês já ouviram falar que eu consigo fazer reação no estado sólido, né? Eu consigo fazer reação entre gases, não consigo? A gente já entende isso. Por exemplo, eu posso reagir o gás hidrogênio com o gás oxigênio, com uma simples faísca que eu formo a água, né? Formei uma molécula ali, ó, hidrogênio, oxigênio, formei água, né? As reações ali no estado líquido, que vocês estão cansados de conhecer, né? Acho que todo mundo aí já deve ter entrado num laboratório, né? De química e feito alguma reação, né? E aí a gente tem a reação também no estado sólido. Olha só, eu peguei dois materiais sólidos, dois óxidos, dois grãozinhos lá, vamos falar assim, né? Estado sólido. Eu coloquei os dois em contato, eu não estou fundindo, tá? Eu não vou deixar isso aqui virar líquido, isso daqui também não vai virar líquido. Eu vou juntar os dois ali, eles não vão sair do estado sólido e eu vou ter um terceiro material através dessa reatividade que a gente está falando, né? Essa reação do estado sólido. Depois eu vou mostrar para vocês como é feito isso com desenho, tá? Mas para entender como é feita essa reação do estado sólido, eu vou ter que entender um pouquinho, né, de defeitos. Vou mostrar aqui, não vou ficar mostrando muita coisa escrita aí, né? Vamos mais para a prática. Mas vamos imaginar que eu tenho uma estrutura cristalina. O que é estrutura cristalina? Eu tenho os elementos lá, né, formando uma rede, uma organização quase bonitinha, vamos falar assim, né? Vocês já devem, não sei se vocês já fizeram a disciplina de
de ciências materiais, né? Mas é importante que vocês vão ver lá ou já viram, tá? Quando eu tenho uma rede cristalina, eu posso ter alguns tipos de defeito, né? Eu posso ter a falta de um átomo, isso aqui é natural, tá? Todo material vai ter essa vacância, né? Essa falta de um elemento na rede cristalina. O que é a rede cristalina? São posições que eu deveria ter, ou tenho, né? Os átomos, né? Estão vendo aqui que eu tenho um empilhamento aqui, eu tenho uma organização a longo alcance, onde, nesse caso que eu estou mostrando com o mouse aqui, tem uma falta de um átomo, tá? Imagina que eu tenho todos os átomos aqui são cobre, né? Eu tenho uma falta de um cobre aqui, ó, tá? Eu posso ter óxido de cobre agora. Eu tenho, então, cobre e oxigênio aí, formando essa estrutura, tá? E lá das ciências materiais de novo, né? Eu tenho as posições cristalográficas e eu tenho os interstícios. São lugares que não tem o átomo na rede, né? E aí, olha só, eu posso colocar um elemento, uma impureza, né? Vamos falar assim, um elemento pequeno. É aquela ideia, não sei se vocês já viram como que se faz o que é o tal do aço, né? O aço é uma liga que a gente fala, né? De ferro com átomos de carbono, né? Um pouquinho só de carbono que vai estar na rede. Não vai estar na rede, na verdade, né? Vai estar lá nos interstícios, né? Ó, nesses buraquinhos, esses espaços vazios entre os átomos. Isso não é um poro, tá? Não é um poro. Poro é um defeito macro, tá? Não é um defeito pontual. Aqui a gente está olhando lá, ó, a rede cristalina, está olhando só os átomos, onde que eles estão dispostos, né? Então a gente tem essa impureza intersticial. A gente pode ter também um defeito que a gente chama de autointersticial quando tem a migração de um elemento da rede no interstício. Estão vendo que ele está espremido aqui, né? Ele está espremidinho aqui. Ele vai gerar, na verdade, um defeito na rede, tá? E aí, ó, o que é interessante para a gente, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês entenderem como que a gente modifica o gap dos materiais, né? Quando a gente coloca uma impureza, a gente está colocando um elemento aqui, ó, diferente do elemento da rede, tá? Eu poderia ter um monte de silício aqui, ó, esses rosinhas sendo silício, né? E eu colocar um boro aqui, ó, tá? Vocês estão vendo que o tamanho dele é próximo do tamanho do elemento que compõe a rede, mas ele não é igual, né? E aí, o que acontece? Eu tenho... o que difere um elemento do outro, né? Quantidade de prótons, né? Essa quantidade de prótons, ela é equivalente ao número de elétrons, né? No estado fundamental, não é isso? Então, eu estou ali com elementos tamanhos próximos, de valências próximas, né? Isso, com algumas regrinhas ali, né? Eu consigo fazer essa dopagem, ou colocar uma impureza na rede cristalina, tá? Bom, eu acho que isso aqui é importante para a gente entender, tá? Eu tenho 4 tipos de defeitos pontuais, né? E 2 interessantes para a gente, tá? É esse substitucional e essa falta de um elemento. Olha, que a gente chama de vacância, tá? Vacância é diferente daquela ideia de par eletrônico, né? Elétron e buraco. Buraco que eu falo lá não é vacância de um átomo inteiro, tá? Aqui, ó, um átomo inteiro, faltando um elemento químico, a gente chama de vacância. Lá o buraco do par elétron-buraco que a gente falou, né? É quando um elétron ele sai daquele lugar dele e caminha para outro lugar, ele deixa um vazio ali de onde ele estava, né? Que a gente chama de par elétron-buraco. Isso vai ser importante para a gente entender os conceitos mais à frente, tá? E olha lá, como eu falei para vocês, né? Tem
alguns tipos de defeitos aqui, não é muito interessante para a gente, mas para vocês entenderem, né? Se eu tiro um átomo de um lugar que ele era para estar, né? Ou, na verdade, se o material ele foi formado com aquele defeito, né? Faltando aquele defeito, vocês estão vendo que vai gerar uma distorção na rede cristalina, né? Eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Quando eu tenho dois átomos, vamos pensar, não vamos pensar nesse monte de átomos aí, apenas em dois átomos, tá? Eu vou ter energia de ligação, não tem? Eu tenho um átomo que está ligado a outro átomo, e naquela temperatura eu vou fazer a ligação e eles vão ter uma distância que a gente chama de distância coerente, uma distância intrínseca deles, tá? E isso influencia também, né, nos níveis energéticos, aquela ideia do gap, né? Eu tenho a banda de valência, a banda de condução, quando eu tenho a ligação desses elementos, né, eu posso modificar essas bandas, né, vamos falar, ou a distância entre essas bandas, eu posso criar bandas intermediárias, né, dependendo do elemento que eu coloco ali, né, que eu modifico na rede, tá? E se eu gero distorções também, eu gero também uma diferença desses níveis de energia, tá? Aí a gente está falando de quântica lá, né? Não sei se isso vai ser para vocês muito familiar, mas eu quero que vocês entendam também que quando a gente distorce a rede, né? A gente ou aproxima dois elementos, ou a gente afasta dois elementos, a gente está mexendo também nos níveis de energia que existem ali, tá? Então, de novo, ó, eu posso mexer no gap, né, dos materiais, se eu consigo colocar um dopante, né? Eu estou colocando um elemento diferente, ou aqui no caso, ó, não tenho nenhum elemento diferente, é tudo do mesmo elemento na rede. Vamos imaginar que isso aqui é um silício, né? Só silício aqui, tá? Eu posso mexer, olha só, no gap desse silício simplesmente por deformação da rede, tá? Como que eu posso fazer isso, será? Como que eu posso deformar a rede, né? Eu posso fazer... Vocês conseguem imaginar isso? Não quero que me responda, tá? Para a gente não interagir agora. Quero só que vocês pensem aí e aí eu vou dar a resposta já, né? Então, olha só. Como que eu posso deformar a rede, né? Eu posso deformar a rede, por exemplo, amassando, né? Vamos falar assim, fazendo uma compressão, alguma coisa do tipo, né? Ou eu posso também deformar a rede por temperatura, certo? Eu posso usar a temperatura ali, essa ligação, né, essa distância de ligação, ela vai modificar. Então, uma coisa é eu trabalhar a 20 graus, outra coisa é trabalhar com material a 50, outra coisa é trabalhar com material a 200 graus, tá? Entendam isso, que eu vou ter essa modificação de gap devido à distorção da rede, tá? E como que eu posso também deformar a rede, ou criar esses buracos, né? Imagina que, não sei se vocês já ouviram falar de crescimento de cristais. Imagine que eu tenho lá uma solução que esses átomos aqui estão todos passeando, né? Todo passeando. Ou então, vamos dar um outro exemplo mais tranquilo, tá? Imagina que eu tenho uma estrutura de NaCl, ou de óxido de cálcio. Eu tenho o material todo estruturado, bonitinho. Será que eu consigo fundir eu falei o quê? NaCl? Será que eu consigo fundir um óxido de bário? Será que eu consigo fundir?
quando eu faço a fusão desse material, o que será que acontece? Vocês já se perguntaram disso? Será que se eu começar a aquecer esse material que está estruturado, o que vai acontecer com esse material que está estruturado? Se eu dou energia térmica, eu vou ter vibrações, não é? Eu aumento a energia térmica, eu vou ter maior vibração, não é isso? Vocês já ouviram falar de têmpera? Então, olha só, eu estou com um material que ele está bem... Está vibrando bastante, né? Se eu consigo, de alguma forma, tirar energia desse material rapidamente, como que eu tiro energia? Por exemplo, vou diminuir a temperatura dele rapidamente, né? Eu posso fazer com que aquela rede que estava vibrando bastante, ela meio que congelar uma determinada situação, né? Então, olha só, quando eu retiro a energia rapidamente, por alguma forma, tá? Eu posso fazer esse tipo de deformação, tá? E se eu consigo fazer esse tipo de deformação, de novo, tá? Eu estou também mexendo no gap, tá bom? E outra forma, como a gente falou, né? Eu posso inserir, ó, um átomo na rede. Se eu colocar um átomo muito pequeno, a rede ela vai distorcer para compensar essa tensão que foi gerada, né? Se eu coloco um outro átomo um pouco maior, de novo, né? Vou gerar tensões aqui até que a estrutura se equilibre, né? Mas, de novo, ó, aqui eu tenho uma situação de ligação, né? Tamanho de ligação diferente dessas outras ligações aqui, certo? Então, estou modificando o gap. Aqui, ligação também grande aqui, ó, uma ligação pequena aqui, vamos falar assim grosseiramente, né? Eu estou mexendo no gap também. Então, quero que vocês entendam isso. O gap, ele vai ser gerado, né? Essa banda proibida aí, ela vai ser gerado pela interação de dois ou mais elementos, né? Então, quando eu tenho, pode ser os elementos iguais, posso ter dois silícios, ou posso ter um silício e um oxigênio, né? Formando uma rede lá, né, toda gigantesca, vamos falar assim, né? Mas aí eu estou criando diferentes gaps, tá? O que a gente faz no laboratório? É tentar formar essas redes aí, né, dopadas ou distorcidas por reações químicas seguidas de tratamentos térmicos, né? Então, eu trabalhei muito tempo com reação de precursores poliméricos, onde a gente pegava os metais e colocava ele numa rede de polímero, né? A gente complexava ele, então eu tinha, por exemplo, um átomo de sério, né? Um material que eu trabalhei no meu doutorado. Eu tinha um sério que estava ligado a um carbono, que estava ligado a um oxigênio, e era uma rede polimérica gigantesca. O polímero é um material que a gente sabe que ele é amorfo, né? Não sei se vocês sabem o que é isso, amorfo e cristalino, mas a gente também não vai poder ficar explicando tudo aqui, né? Mas vou entender como o amorfo é um material bagunçado e o cristalino é um material que tem repetição, ele é bonitinho. Isso aqui é um material cristalino, todos eles aqui são cristalinos, né? Eu tenho átomos em posições ali específicas, vamos falar assim. O material amorfo, ele é bagunçado, né? Ele não tem uma repetição a longo alcance. Só que, quando a gente formava um polímero, então, né? Um material ali polimérico, que eu colocava metais diferentes, por exemplo, eu podia colocar titânio e cálcio, né? Fazer resinas, né? Polímero ali, né? Que eu tinha o cálcio e tinha titânio ali, rodeado de um monte de carbono, tá? Quando eu levava essa resina num forno, eu começava a tirar esse carbono, né? Essa massa orgânica, vamos falar assim, carbono, oxigênio, que tivesse lá no meio, né? E no final ia ter só o metal, os íons metálicos, né? E o oxigênio, que é fruto da oxidação daquele polímero, né?
E aí eu formava o óxido. No caso que a gente exemplificou lá, né, do titanato de cálcio, né, eu não mexia com óxido de cálcio e o óxido de titânio, eu já trabalhava com precursores de titânio e de cálcio, colocava ele numa resina, aquecia essa resina num forno, ia queimando ela, que a gente fala, né, e com a queima o carbono ia embora, e no final eu ia ter lá o cálcio, oxigênio, titânio, cálcio, oxigênio, titânio, e eu ia formar esse novo material que a gente chama de titanato de cálcio. Titanato de cálcio, por exemplo, é utilizado em memórias de computador, tá? Um amigo nosso lá, titanato de cálcio, titanato de bário, né? Ele trabalhando com esses tipos de materiais, em 97, ele descobriu lá um material que tinha uma capacidade de armazenamento de memória muito grande, na ordem de tera, né? Naquela época a gente usava disquetes ainda, né? E ele já tinha essa tecnologia aí, com material muito avançado, vamos falar assim, né? Mas isso aqui é uma história para outro momento, tá? Mas só para vocês terem ideia, né? A gente começou a usar HD, né? Na casa de terabytes, né? Acho que em 2015, não sei, tá? Mas olha só, lá em 97, mais ou menos, a gente já tinha um material lá no laboratório com uma capacidade muito alta de armazenamento, né? E hoje eu não sei nem quanto que está isso, tá? Isso aqui não é interessante, mas isso daqui é interessante. Lembra que a gente falou de solução sólida, né? Então, olha só, lembra que eu falei que todo material ele tem o tal das vacâncias, aquela falta de elementos? Todo material que a gente pegar, não interessa se é cerâmica, se é metal ou se é polímero, né? Ele vai ter uns buraquinhos lá, né? O polímero a gente tira ele da conversa porque ele não é um material estruturado, tá? Mas se eu pegar metal e cerâmica, que são materiais estruturados, são cristalinos, vamos falar assim, né? Eu vou encontrar essa tal das vacâncias, né? E olha só, se eu pegar um material, uma barra de cobre e outra barra de níquel, eu estou vendo que tem esses buracos aqui, né? Que a gente chama de vacâncias. Não são poros, né? E nem, falei buracos, mas são vacâncias, tá? Buracos a gente usa para elétron. Então, a gente tem essas vacâncias. Cadê meu mouse? Tá? Eu estou vendo aqui as vacâncias do níquel, vacâncias do cobre. Quando a gente coloca esses dois materiais em contato e leva num forno, o que vai acontecer com esses dois materiais, tá? Quando eu levo num forno, eu estou aumentando a energia térmica dele, né? Eu estou aumentando a energia térmica e, com isso, eu vou ter muita vibração na rede, né? Tem lá os elementos vibrando bastante, tá? Até que, quando ele encontra, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse átomo de cobre, que ele está ao lado de uma vacância, tá? E se eu dou energia suficiente para ele, né, uma temperatura, vamos falar assim, né, suficiente para ele, ele vai vibrar tanto que ele vai sair dessa posição que ele está, e vai para essa posição que tem uma vacância. Estou entendendo que eu tirei um elemento daqui e joguei ele para uma outra rede? Quando eu faço isso, quando ele migra, né, ou quando ele faz essa difusão, ele gera um buraco não, uma vacância, né, onde ele estava. E com isso, se eu deixar lá num tempo bom, né, vamos falar assim, além daquela temperatura que eu estou fornecendo energia, e deixar isso num tempo grande, eu vou ter depois, ó, uma liga, né, ou um material, na verdade, uma solução sólida. Eu tenho aqui, ó, o material numa face, que é o cobre, outro material aqui, que é o níquel,
E aqui no meio, ó, eu tenho uma solução, né? A gente chama de solução sólida. Eu tenho um material misturado, ele tem cobre e tem níquel ao mesmo tempo, né? E aí, de novo, né? Lembra lá que eu falei que o gap é a diferença lá das bandas, né? Bandas de valência de condução. E quando eu aproximo dois átomos, eu tenho dois átomos ligados, né? Eu tenho uma diferença desse gap, né? A criação de novos estados intermediários, tá? Olha lá, o que eu estou mostrando aqui para dois metais é o que a gente fez lá, que a gente tentou imaginar lá no óxido de cálcio e o óxido de titânio, certo? Olha lá, estou fazendo uma solução sólida por contato e fornecimento de energia, tá? E, consequentemente, a gente está mexendo no gap. Aqui é uma equaçãozinha que a gente tem, né? Que vai mostrar que quanto maior a temperatura que a gente elevar um material, mais vacâncias ele vai criar. Vocês estão familiarizados com a tal da dilatação, não estão? Aquela história do trilho de trem, etc., né? Mas olha só, o que é a dilatação? Não é simplesmente somente, né, na verdade, o aumento da distância entre os átomos. A gente tem também a criação de vacâncias, né? Então, quando eu aumento a temperatura dos materiais, eu estou aumentando a concentração de defeitos, né? Essa equaçãozinha aqui ela é bacana para a gente entender isso. Então, quando aumenta a temperatura, eu crio mais defeitos. Se eu crio mais defeitos, olha lá, eu não estou sumindo com átomos, né? Não estou sumindo com átomos. Esses átomos que estavam aqui, por exemplo, esse que estava aqui, ele vai para outra posição, né? Então, não estou sumindo com átomos, eu estou criando defeitos, eu estou criando vazios ali, né? Vacâncias, né? E aí eu tenho essa dilatação por dois motivos. A distanciamento entre esses átomos, ou entre esses elementos, né? E também criação de vacâncias. Essa criação de vacâncias, ela é importante para a gente explicar no final como que funciona os condutores iônicos, tá? Então, quero que vocês entendam isso aqui agora, para depois a gente falar de uma aplicação e vocês terem isso como a base para essa aplicação, tá? Concentração de efeito. Aqui tem um exemplo, né? O cobre a 200 graus Celsius e esse mesmo cobre a 1080 graus Celsius, né? A gente tem ali... não coloquei aqui. Eu não coloquei. O quanto de vacância aumenta quando eu aumento a temperatura, tá? Desculpa, falei aqui. A solução sólida eu já acabei de falar para vocês, né? Uma mistura aí. E aí os semicondutores, né? Quando a gente fala de semicondutores, a gente vai pensar na tabela lá periódica. Acho que vocês já viram isso em algum lugar, né? A gente tem os elementos aqui que são semicondutores, né? Os que a gente mais conhece aí, né? É o tal do germânio, né? E do silício, né? Esses dois aqui, né? São os mais conhecidos, que eles são naturalmente semicondutores, né? Ou são semicondutores intrínsecos, ou seja, é da natureza deles, né? Se eu pegar esses materiais puros e medir a condutividade, eu vou ver que essa condutividade ali está entre 0 e 5 eletronvolts, né? Mas vamos lá, ó. Quando eu tenho elementos, estou puxando para a química, né, que é a minha área, mas eu sou da química e sou da materiais também, não tem como, né? Quando eu pego um elemento silício, né, ele está puro, e eu vou lá ver a ligação dele, né? Lembra lá que eu falei de eletronegatividade, que devido à diferença grande de eletronegatividade eu formo materiais iônicos, né? No caso do silício, a diferença de eletronegatividade entre o silício e outro não é zero, né? Porque um é igual ao outro, certo?
Então, já não é ligação iônica, né? Eu tenho ali ligações covalentes, porque são da mesma eletronegatividade, e o silício, né, está ligado ao outro, com 4 ligações, vamos falar assim, né, de forma grosseira, por ligações covalentes, certo? Mas lembre-se lá, né? Quando a gente tem uma formação de uma cerâmica, que é um material iônico, né? Eu tenho diferenças grandes de eletronegatividade. Só que quando eu estou usando oxigênio e o cálcio, que está lá para o lado esquerdo da tabela periódica, né? Eu sei que a diferença de eletronegatividade é muito grande. Só que quando eu vou usando oxigênio e elementos que estão muito próximos do oxigênio aqui na tabela periódica, essa diferença de eletronegatividade já não é muito grande. Elas são pequenas no final, né? E aí eu começo a ter uma ligação que ela é mais para covalente, né, do que iônica. Vocês lembram? Acho que já fizeram algum momento o entendimento de ligações químicas voltadas para materiais. Eu acho que, se não tiver, vão ter algum momento, tá? Eu acho que Bom, não vou ficar falando aqui, né? Mas vamos lá, ó. O que eu quero dizer, né? O silício, ele tem 4 elétrons de valência, né? Então, ele faz 4 ligações ali, fica a regra do octeto lá, fica tranquila, né? E eu quero que vocês lembrem, né, dessa configuração aqui, né? Silício ligado a silício, 4 elétrons cada um, né? E aí eu tenho um material que é um semicondutor intrínseco, certo? E aí eu posso ter também, ó, semicondutores, né, que não são puros. Eu posso ter o silício puro, germânio puro, mas eu posso também combinar elementos, né? Arsênio com galho, nitrogênio com galho, né? Fósforo com índio, e por aí vai, né? Telúrio com cádmio, sulfeto de enxofre com chumbo, né? E olha só, agora a gente saiu de 2, 3 elementos ali que a gente conhecia de semicondutores, e agora eu começo a formar materiais diferentes desses caras puros, né? Ou materiais compostos que são semicondutores. E olha só, como que eu vou falar? A nossa eletrônica aí, vamos falar, né? Lá, 95% da nossa eletrônica é baseado no tal do silício puro, né? Naquele elemento sozinho, que eu vou usar nele na maioria das coisas eletrônicas que a gente tem, né? Só que olha a gama de outros semicondutores que a gente pode ter. A gente tem semicondutores ali com 3 ou 4 inserção de metais diferentes, né? Por exemplo, a gente faz um semicondutor que eu vou ter um gap ali, que eu vou conseguir colocar um gap, como que eu vou falar? É como se eu quisesse sintonizar o gap, né? Eu posso ter um gap para diferentes aplicações, mexendo no composto, né? Ou criando compostos novos, tá? Vamos lá. Onde eu posso ter um exemplo disso, né? Células solares. Eu acho que eu vou passar o tempo, achei eu não ia passar o tempo, mas vou tentar resumir rapidamente, tá? Células solares, tá? As primeiras células solares, essas fotovoltaicas que a gente conhece, aquelas placas que colocam em cima das casas, né? O começo eram baseadas em placas de silício, né? Silício dopado, tá? Hoje, a gente tem uma infinidade de semicondutores aí que são muito mais eficientes do que o silício. Esse silício dessas placas, eles tinham que ser monocristalinos, né? Aí vem uma outra parte da ciência dos materiais, que materiais monocristalinos são muito complicados de se obter, né?
são muito difíceis, são custosos, né? São muito caros, né? Custosos não, são caros, né? E hoje o pessoal consegue fazer outros tipos de materiais compostos aí, né? Que tem uma eficiência muito grande e são muito fáceis de se fazer, tá? Tem uma previsão aí, né? Que se a gente conseguir dobrar hoje a eficiência das placas solares, a gente não vai precisar de outro tipo de geração de energia, tá? Só para vocês terem uma ideia. E assim, imagine que eu tenho uma tabela periódica e eu começo a misturar esses materiais, tá? Então, eu consigo criar materiais com melhores eficiência, né? Então, a, a minha área de pesquisa aí, né, ela pode colaborar muito com essa geração de energia, né? Para vocês terem ideia, né, semicondutores aí, né, são alguns exemplos, né, usado em transistores, diodos, circuitos integrados, LEDs, detectores de infravermelho, né, células solares aqui que a gente acabou de falar, tá? Sensores e por aí vai. Lá na indústria aeroespacial, telecomunicação, radares, por exemplo, né? Também são feitos com cerâmicas, né? Com semicondutores. Sistemas de segurança, né? Aquela ideia de infravermelho, automóveis, a gente viu que hoje a eletrônica embarcada no automóvel é muito dependente, em automóveis, né? É muito dependente de semicondutores. Se você pegar o valor do seu carro, você vai ver que parte dele é vinculada aos semicondutores, né? E a falta deles torna a indústria hoje quase que inviável, né? Tá? Então a gente falou lá, né? Tinha falado lá de semicondutores intrínsecos, eu acho que vocês já conseguiram entender, né? Eu posso ter materiais que por si só já são semicondutores, não necessariamente são só o silício e o germânio. Eu mostrei para vocês lá anteriormente materiais compostos, né, que já são semicondutores. Por exemplo, o óxido de sério, né, um material que eu trabalhei no meu doutorado, o vanadato de bismuto, tá? Eles já são semicondutores, porém a gente mexe nesses semicondutores, né, para melhorar a eficiência deles, tá? Como que a gente pode mexer nesses semicondutores que são intrínsecos, né? A gente pode colocar outros materiais diferentes, né? Inserir lá, como que eu falei, né? Impurezas substitucionais, né? Onde eu consigo, por exemplo, dopar o titânio, tirar uma quantidade de titânio pequena e colocar outro elemento no lugar de titânio, né? Eu posso dopar o cálcio, né? Tiro uma quantidade de cálcio e coloco outro elemento no lugar de uma quantidade do cálcio, né? Lembrando de novo, tá? Essa dopagem não é eu pego qualquer elemento da tabela periódica e jogo lá. Tem toda uma regra aí que a gente tem que seguir para conseguir fazer essas substituições, tá? E aí a gente tem a formação desses semicondutores extrínsecos, né? Então, a gente pode pegar um material que não era um semicondutor e fazer esse material virar um semicondutor. Lembra lá que eu falei que trabalhava com um monte de cerâmica diferente? E essas cerâmicas a gente acabava modulando, né? Fazendo dopagens para diferentes aplicações, né? Óticas, eletrônicas, né? Térmicas e por aí vai, tá? Então, o meu grupo de pesquisa, na verdade, a minha linha de pesquisa, né? É fazer cerâmicas, né? Que a gente consegue dopar essas cerâmicas por diferentes métodos, né? E com isso a gente ter outras funções para aquela cerâmica, tá? E eu vou depois mostrar um pouquinho para vocês um pouco da pesquisa que eu faço, né? O que eu já fiz, que eu faço, né?
Aí, só para ficar um pouquinho claro para vocês, para quem não conhece ou já ouviu falar, mas não lembra muito, né? A gente tem semicondutores do tipo P e do tipo N, né? No caso do tipo P, a gente, colocando como base aqui, né, o silício, né? O silício, a gente tira um silício, ou na verdade não tira, né? A gente, antes de formar, acrescenta, por exemplo, um boro, né? Olha lá, o boro, ele não tem 4 elétrons de valência, ele tem 3, tá? Então, ele vai ficar faltando aqui, ó, um elétron, né? Na rede, vamos falar assim, né? Esse elétron a gente chama, a falta desse elétron a gente chama de buraco, né? A gente tem aqui, então, um material que tem cargas positivas sobrando, né? Vamos falar assim, né? Lembrando que anteriormente lá só tem o silício puro, eu tenho tudo aqui, vamos falar assim, meio que equilibrado, né? Aqui eu estou provocando um defeito, eu estou colocando um elemento diferente, e esse elemento ele tem uma valência diferente do silício, né? Tá? E aí eu crio um material, um semicondutor do tipo P. Da mesma forma, eu posso colocar um outro elemento que ele tem um elétron a mais, né? E aí eu vou ter, ó, elétrons sobrando na rede, né? Eu tenho falta de elétrons, que é o P, o outro eu tenho excesso de elétrons, que é o M, né? Não vai dar tempo de falar tudo, então vou passar um pouquinho aí. E aí, lembra lá que a gente está falando de condutividade em materiais cerâmicos. Lembrando que materiais cerâmicos, eles não têm esses elétrons que a gente chama de livres, né? Eles são conhecidos como materiais com ligações iônicas, né? E esses elétrons estão fortemente presos, né, aos seus íons, tá? Mas consigo ter condutividade no material desse, né? Consigo. Consigo ter condutividade iônica. Pessoal, só para colocar um parênteses aqui, né? Quando a gente fala condutividade, a gente tem que tomar cuidado. Condutividade do quê, né? Só um momentinho. A gente fala condutividade. Condutividade do quê? Eu posso ter condutividade elétrica, eu posso ter condutividade iônica, eu posso ter condutividade térmica, né? Então, a palavra condutividade não é só para elétrica, tá? Eu tenho que falar condutividade do quê, certo? Então, no caso aqui, da ideia de condutividade iônica, eu tenho uma carga, a carga elétrica ela vai ser transportada através de íons agora, tá? Ela não vai ser igual aos metais lá, que eu tenho elétrons livres, né? Aqueles elétrons da camada de valência, eles formam, o pessoal costuma falar, uma nuvem de elétrons, né? E se eu coloco uma diferença de potencial, né? Eu crio um campo ali elétrico, eu vou fazer então esses elétrons se movimentarem de uma forma ordenada, né? Um sentido, tá? É o que a gente colocou lá na frente, né? Mas aí, para mexer com a condutividade em cerâmicas, né? Eu vou ter que mexer também com temperatura. Então, para conseguir conduzir eletricidade em cerâmicas, eu vou ter que mexer, eu vou ter que aumentar a temperatura, tá? Lembra lá que, vamos falar assim, não sei se vocês têm isso claro, mas se eu tiver um metal e começar a aquecer o metal, ele vai perdendo a condutividade, né? Por quê? O que acontece, será, quando eu aqueço um metal, né? Aqueles elétrons ali que tinha caminhos abertos para correr, vamos falar assim, né? Se eu imaginar uma estrutura cristalina, que eles tinham um caminho livre para correr, né? Agora, quando eu estou aumentando a energia da rede, eu estou aumentando as vibrações também, né? Então, aquele elétron que estava passando aqui entre dois átomos livremente, agora ele pode ter, olha lá, ele pode estar sendo desviado, né? Através dessas vibrações. Então, se eu pegar metal e começar a medir a condutividade deles com aumento de temperatura, eu vou ver que ela tem um decréscimo na condutividade, tá? As cerâmicas, se a gente aumentar a temperatura, agora é o contrário, tá? Aqueles elétrons que estavam muito presos lá devido à ligação iônica,
Agora estou dando energia para ele escapar, vamos falar assim, né? E de novo, tá? Vocês já ouviram falar de fônons, né? Tem os fótons e os fônons, né? Fônons é uma ideia de energia devido à vibração de rede, né? Quando eu tento aquecer uma cerâmica, eu tenho que jogar muita energia para começar a vibrar os seus elementos, vamos falar assim, né? Diferente dos metais, que com pouca energia ele já responde esse estímulo muito fácil, né? Então, olha lá, cerâmica tem elementos que estão muito presos ali, e para eu começar a vibrar essa rede, eu tenho que jogar muita energia, né? Então, entendendo a diferença de condutividade de um material metálico com uma cerâmica em relação a acréscimo de temperatura, tá? E lembrando, né? Também, quando a gente falou lá das vacâncias, né? Se aumenta a temperatura, eu gero mais defeitos, né? De vazios lá, né? Eu gero mais vacâncias. Então, quando aumenta a temperatura, no caso das cerâmicas, eu estou também criando mais, eu ia falar buracos, né? Eu estou criando mais vacâncias ali, né? Falta de elementos e posições específicas, tá? Vamos lá, que senão não vai dar tempo. Então, como eu já falei, né? A gente pode pegar, substituir alguns elementos por outros, né? E quando a gente substitui, por exemplo, um íon, né? De zircônio, um íon 4+, por um cálcio, que é um íon também, né? 2+, a gente está vendo que tem diferença de elétrons aqui na última camada, não é isso? São os números de oxidação, né? Certo? Como eu estou gerando, eu estou colocando um elemento com valência diferente, eu estou entendendo que esse elemento ele vai fazer um número de ligações diferentes também, né? Então, se eu tenho zircônio lá, eu tenho, sei lá, 4 ligações ali. Um zircônio ligado a 4 oxigênios, vamos falar assim, uma forma um pouco mais grosseira, tá? Se eu tenho um cálcio, agora substituindo o zircônio, aquele zircônio que era rodeado de 4 oxigênios, eu vou colocar um cálcio no lugar dele, esse cálcio não vai ser mais rodeado por 4 oxigênios, vai ser rodeado por 2. E aí vai ficar faltando 2 ligações, né? Ou 2 átomos ali de oxigênio para ligar, né? Então, eu estou provocando defeitos, estou gerando esses vacâncias, esses buracos, vamos falar assim, para entender melhor, né? E lembra lá que a gente está falando de difusão? Esses buracos, essas vacâncias são responsáveis pela mobilidade desses íons, no caso, né? Então, quanto mais lacunas eu tenho, mais vacâncias eu tenho, mais caminhos eu tenho para esses íons caminharem, né? Tá? Então, olha só, uma coisa é eu fazer a reação, fazer a difusão ali, fazer um outro material, né? Uma solução de um sólido. E outra coisa também é aproveitar esses vazios, essas lacunas, essas vacâncias, para a gente fazer algumas propriedades, a gente otimizar algumas propriedades, tá? Por exemplo, quando a gente tem essas cerâmicas, né, cheia de vacâncias, a gente pode fazer a condução de íons através dessas vacâncias, não para formar novos elementos, simplesmente, né? Novos elementos, não, desculpa, novos materiais, mas para a gente ter, por exemplo, uma aplicação, né? Por que eu gosto de trabalhar com semicondutores? Porque um material que eu faço, um único material que eu faço, eu posso aplicar ele em diferentes dispositivos, vamos falar assim, tá? Olha só, essa zircônia, né? Por exemplo, óxido de zircônio, né? Se eu mexer nele, eu posso fazer sensor
de oxigênio. Para que eu uso oxigênio, por exemplo? Posso usar sensor de oxigênio no carro. Lembra lá que eu falei que as eletrônicas embarcadas no carro é cheia de semicondutores? Então, eu vou ter, por exemplo, um sensor de oxigênio lá no escapamento, onde ele vai falar a quantidade de oxigênio que está saindo lá, ou quantidade, ou também no, como chama? Na injeção eletrônica, né? Que vai medir quanto que eu tenho de combustível e quanto que eu tenho que colocar de oxigênio para fazer aquela mistura estequiométrica para ter uma queima melhor e o carro funcionar belezinha, sem jogar combustível fora, sem queimar e sem também não conseguir andar porque eu estou colocando pouco oxigênio para fazer queima, né? Aquela ideia de engasopar, né? Que o pessoal fala, né? Os carros antigos lá. O cara pisa muito no acelerador, joga muito combustível lá nos carburadores, né? E o carro ele começa a engasgar, não anda direito, por quê? Eu estou modificando a quantidade de oxigênio e combustível, tá? Eu estou falando aqui sensores de oxigênio, mas a gente tem, por exemplo, outros sensores, né? De gases tóxicos, por exemplo. São muito utilizados em empresas químicas, né? Para detectar se tem um vazamento de um gás tóxico que vai matar ali os trabalhadores, né? Então, o oxigênio aqui é uma das coisas, tá? E como que ele trabalha? Ele trabalha na diferença lá de uma concentração de oxigênio de um lado com a concentração, pressão, né? De oxigênio do outro. A gente tem uma equaçãozinha aqui, até desformatou aqui, mas os sensores são baseados nessa medida, né? De quanto eu tenho de oxigênio de um lado e quanto que eu tenho de oxigênio do outro, através da diferença de corrente que pode ser gerada ali, né, da força eletromotriz, tá? Então, olha só, um material ali, eu posso usar ele como sensor de oxigênio, né? Não vou falar disso aqui, senão vai... olha que bacana, isso aqui eu fiz no meu mestrado, tá? A gente passou por um momento aí da epidemia, da pandemia, né? Do coronavírus. Não sei se vocês chegaram a ver, mas ao invés de a gente comprar cilindros de oxigênio, a gente poderia comprar bombas de oxigênio. Essas bombas de oxigênio é um dispositivo de um tamanho de um container, vamos falar assim, né? Que ela pode ser colocada, por exemplo, na frente de um hospital, você liga ela na energia e ela ali ela vai começar a tirar oxigênio do ar, né? E vai jogar ele oxigênio ultra puro nas linhas de oxigênio lá para fornecer para os pacientes, né? Então, no meu mestrado, eu trabalhei com material que era o vanadato de bismuto. Não é, né? O vanadato de bismuto era um material conhecido que era usado em bombas de extratoras de oxigênio, né? Ou condutoras de oxigênio, né? Onde, eu vou explicar depois como funciona um pouco isso, né? Onde eu dopei esse material com íons titânio. E na época do meu mestrado eu consegui a melhor condução, né? O melhor, vamos falar assim, o material mais efetivo na época, né? Para a produção de oxigênio. Depois, um tempo, já venceram, fizeram outros materiais, né? Mas na época eu publiquei o artigo do meu mestrado porque o meu material tinha a melhor condutividade iônica, que era em função de produção de oxigênio, tá? Então, o que eu fiz no meu mestrado, o pessoal podia ter utilizado aí na pandemia para gerar oxigênio sem ficar esperando o transporte não sei da onde, né? Como teve lá no caso de Manaus, né? Que a gente entende. Aí, se tivesse essas bombas de oxigênio, não precisa de cilindro nenhum, né? Isso a gente pode usar para purificar também, né? Então, a gente produz oxigênio ultrapuro, produz outros gases ali, né? A gente separa os gases ali que estão no ambiente devido a uma seletividade dessas membranas que a gente faz, né? Que são semicondutores ali, né? A gente faz uma composição, tem todo um trabalho, né?
de eu acertar uma composição, depois trabalhar com porosidade também, pegar esse pozinho que a gente fez no laboratório, né? E conformar e formar pastilhas ou membranas, vamos falar assim, né? Às vezes essa membrana tem que ser super densa, né? Às vezes a gente quer gerar uma membrana cheia de poros, né? Para o gás penetrar melhor também, tá? Que é a parte tal de processamento, que é muito utilizada na engenharia, ciência de engenharia de materiais, tá? Eu fiz tudo isso daí, tá? Mas não cabe aqui a gente falar de tudo isso agora, tá? Um outro uso para esse mesmo material que eu falei para vocês, né? É em células a combustíveis. Não sei se vocês já ouviram falar de células a combustíveis. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Elas são utilizadas para geração de energia, né? No caso, energia limpa, tá? Vocês já viram falar hoje de carros, de ônibus, né? Movidos a células a combustíveis. Eu acho que já ouviram falar, né? Onde eu uso hidrogênio para movimentar esses carros. Ou uso hidrogênio para gerar energia para fornecer energia para um hospital, para uma fábrica, o que seja, né? Qual que é a ideia desses dispositivos, né? Olha lá, eu uso o hidrogênio, ele vai se combinar com o oxigênio quimicamente, ou na verdade eletroquimicamente, né? Eu não vou queimar o hidrogênio, e sim eu vou fazer uma reação eletroquímica ali, né? E eu vou aproveitar essa reação de oxirredução. Vocês lembram lá que uma oxirredução, eu tenho um cara que ganha, o outro que perde elétrons, e aí eu consigo fazer o princípio de pilhas, né? Eu consigo aproveitar essa movimentação de elétrons aí para gerar um motor elétrico, né? E olha lá, então, essas células combustíveis aí, né? Eu uso hidrogênio como combustível, mais o oxigênio, combustível não para tacar fogo, tá? E sim para fazer uma reação eletroquímica, ele não pega fogo, tá? Nesse tipo de dispositivo. Gera eletricidade, gera calor e o escapamento aqui do carro, vamos falar assim, né? Que usa uma célula combustível, ele vai jogar água ultra pura. Então, olha só, eu estou usando hidrogênio e estou ainda umidificando o ar, né? Quando eu uso o carro, e não enchendo o ambiente de fuligem, de óxido de enxofre e óxido de nitrogênio, né? Eu uso hidrogênio, eu estou andando com o carro e estou jogando água para o ambiente, tá? E interessante desse tipo de células combustíveis que usa esses semicondutores, essas cerâmicas, né? Que eu posso usar o monóxido de carbono, que é um veneno para a gente, né? Eu posso usar ele como combustível, que ele vai gerar também eletricidade, calor, só que esse aqui agora ele tem como gás de escape, né? O dióxido de carbono, tá? Só que o dióxido de carbono ele é 10 vezes menos perigoso que o monóxido, tá? Deixa eu ver se tem tempo aqui, né? Mais 10 minutinhos para a senhora. Só para finalizar, tá? Esse aqui foi um trabalho do meu doutorado que a gente, trabalhando com esses semicondutores, né? Agora, ao invés de fazer bombas de oxigênio, a gente tinha uma aplicação diferente para células a combustíveis. Lembrando que o princípio de funcionamento tanto da bomba de oxigênio e da célula combustível é o mesmo, tá? A gente tem ali, ó, vou explicar um pouquinho para vocês, né? Eu tenho o ar que entra num eletrodo e eu tenho o combustível que entra no outro eletrodo, né? No anodo e o catodo, vamos falar. O que a gente desenvolvia é esse material aqui, ó, do centro, que é o tal do eletrólito sólido, né? Então, eu trabalhei no mestrado com vanadato de bismuto, dopado com titânio, e no meu doutorado, para essa aplicação aqui, a gente trabalhou com o óxido de sério dopado com gadolínio, tá? E é o que tinha as melhores respostas, né, para usar nesse tipo de dispositivo. Como que ele funciona, né? Vou explicar um pouco rapidamente aqui. O oxigênio ele chega no catodo, né? O oxigênio do ar, né? Ele chega no catodo, lembrando que o ar ele tem muito mais nitrogênio do que o oxigênio, né? É uma composição de gases, né?
Só que só o oxigênio do ar que é aproveitado aqui. O nitrogênio, o hidrogênio, o argônio, os outros gases lá, ele não passa pela membrana, tá? Então, essa membrana que eu fazia, eu tinha que fazer o material e depois eu tinha que densificar esse material, deixar ele próximo de 100%, né, de densidade, densificação, tá? Sem defeitos ali de poros, vamos falar assim, tá? Então, olha lá, o oxigênio, ele chega aqui no catodo, ele ganha elétrons, e aí ele forma o íon, né, O2-, cadê aqui? O2-, esses íons, eles vão começar a difundir através daquelas vacâncias, né, que a gente mostrou para vocês lá no começo, tá? Então, eu tenho que criar um material e, de preferência, criar mais vacâncias. Então, para criar mais vacâncias, o que a gente fazia? Colocava quantidades controladas de gadolínio naquela rede do óxido de sério. O óxido de sério já tem vacâncias, como todo o material que eu falei, né? Só que quando a gente dopava, a gente criava mais vacâncias e essa maior quantidade de vacâncias aumentava a eficiência da célula, né? Para vocês terem ideia, o material que usava aqui também, ó, para células a combustíveis, a base, o pai dessas células, né, era o óxido de zircônio. Só que eu tinha que trabalhar com ele a 1000 graus Celsius para ter essa efetividade. O óxido de sério dopado com gadolínio, a gente baixou a temperatura de trabalho dessa célula para 500 graus. Quando a gente baixa essa temperatura, né, a gente consegue trabalhar com materiais muito mais simples e mais baratos, né? O óxido de zircônio a gente tinha que usar platina no eletrodo, tá? Esse material aqui, o óxido de sério, a gente não precisa de platina, a gente usa óxido de níquel. Olha lá, ó. O óxido de níquel, né? Que ele é muito mais barato que a platina, né? A platina é muito mais cara que o ouro, né? Então, o desenvolvimento nosso na pesquisa foi de mudança de material e melhoria da sua condutividade iônica devido a essas dopagens, né? Entendendo que, assim, vocês vão fazer a pergunta, professor, mas então eu vou colocar uma quantidade de dopante cada vez maior, cada vez que eu coloco mais, eu vou conseguir uma condutividade maior, né? Não é assim, tá, pessoal? Tem um limite que eu consigo trabalhar de inserção de dopantes, né? Imagina lá, se eu começo a substituir toda a série por gadolínio, eu não vou ter mais o sério, eu vou ter o gadolínio, o óxido de gadolínio, né? E também, depende do tanto que eu colocar de gadolínio, eu vou começar a mexer em estrutura, eu vou começar a ter precipitações, né? Eu vou ter um material diferente lá do material naquela estrutura que eu quero, com aquela condutividade, tá? Gera muitos defeitos, pode criar muitos problemas ali se eu passar de um limite. Então, o meu trabalho foi investigar, por exemplo, o quanto de gadolínio eu poderia colocar na célula onde eu conseguiria ter uma maior condutividade, né? Então, esse trabalho foi que a gente fez durante 4 anos de doutorado, tá? E fazer as medidas, ó. Nossa, 70 slides deu aqui. Acho que isso aqui não é tão interessante, né? Mas o princípio lá de uma célula solar, lembra que eu falei do semicondutor N, semicondutor P, né? Então, olha lá, a gente pega semicondutores, a gente faz a dopagem deles, né? Cria um semicondutor tipo N, outro semicondutor do tipo P, e graças a essa diferença, um é condutor de buraco, o outro é condutor de elétron, um tem mais elétrons, o outro tem menos elétrons, né? Que aí a gente fala que é um condutor positivo, né? A gente consegue fazer essa junção, uma junção, né, do tipo PN, né, que a gente chama, e com isso a gente consegue fazer essa migração de elétrons de um lado, buracos de outro, e ter essa produção de energia elétrica devido
a iluminação, né? Então, eu tenho lá uma fonte de energia luminosa que vai jogar energia para o material que a gente fez. Essa energia ela vai excitar os elétrons e os elétrons vão fazer um caminho ali, né? Certinho para chegar do outro lado, vamos falar assim, né? Então, com essa corrente elétrica gerada através da iluminação, a gente consegue acender uma lâmpada, carregar o celular, aquecer o chuveiro, tá? É isso que eu queria apresentar para vocês. Desculpem, eu falei que eu ia acabar falando demais, né? Francioli, estou à disposição aqui. Mário, eu tenho aqui nós temos algumas perguntas, né? Primeiro uma pergunta minha, né? Que eu fiquei bem curioso em relação à questão da reciclabilidade desse material, né? Esses materiais que são utilizados, né? O carbeto de silício, por exemplo, ele é reciclável? São materiais que a gente pode reciclá-los? O carbeto de silício, sim. Sim, sim e não, né? Vamos falar, depende do que você vai fazer, né, Francioli? O carbeto de silício, eu nunca trabalhei, nunca fiz carbeto de silício, mas eu trabalhei com uma professora que fazia esse material e ela usava forno de micro-ondas, para você entender, para fazer esse material. Esse material não é tão simples de fazer também, tá? O diamante é muito mais difícil, tá? Mas o carbeto de silício não é tão trivial também, que eu vou ali no laboratório, misturo um composto de carbono e de silício e faço, né? São reações um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado, em temperaturas um pouco mais altas, vamos falar assim, né? Mas aí, Francioli, o que limita você falou na reciclagem, né? Isso. Olha lá, vamos entender qual o uso que você está pensando do carbeto de silício. Não, porque quando a gente Usar falou... como chama? Um elemento como que é o nome? De abrasão? Sim, Uma por broca? exemplo. Uma Sim, broca para procurar petróleo? exato. Seria um bom exemplo. Isso, ótimo. Vamos usar esse daí então, né? Primeiro, você vai usar ali um material que é puro, né? Você vai incrustar ele ali num elemento que vai ficar girando e ele vai ter aquela ideia de broca, né? Que a gente chama, né? Broca, certo? O que pode acontecer? Eu posso perder esse material com o tempo, gastar esse material pelo uso, né? E não conseguir recuperar ele mais, porque ele vai perdendo pedacinhos, vamos falar assim, né? Durante o uso, né? Agora, eu quero reciclar, eu quero pegar aquele monte de terra lá que eu tirei, de rocha que eu escavei, né? E tentar recuperar esse carbeto de silício, não sei se é viável, né? Eu acho que é mais fácil a gente fazer outro, tá? E para fazer Entendi. outro tem que tomar cuidado com pureza, né? Se eu pego um Sim. negócio que já está muito contaminado, dificilmente eu vou conseguir fazer aquela estrutura de novo, né? Por exemplo, o silício, esses monocristais de silício, né, Francioli? Esqueci o nome, Chokolsky, né? O pessoal funde silício, então tem um panelão lá, vamos falar assim, né? Funde o silício, aí vem com um cristal que a gente chama de semente, mergulha ele no líquido e aí vai puxando ele devagarzinho. Então, esse puxar, ele é bem lento, bem controlado, né? E esse silício que está aqui, ele tem que estar muito puro. Porque se tiver porcarias ali, vamos falar assim, né? Eu vou deformar a rede e não vou ter mais o monocristal. Não sei se vocês entendem o monocristal, mas um exemplo exemplos de monocristais são as pedras preciosas. Vocês sabem disso, né? São as pedras preciosas, né? Diamante, safira, esses outras pedras aqui é um cristal único, vamos falar assim, né?
a maioria dos materiais que a gente trabalha no dia a dia são policristalinos, né? Não sei se isso é entendível para todo mundo aqui, né? Mas, grosseiramente, né? Eu tenho uma organização perfeita em todo o material. Será que agora é hora de falar de monocristais? Pode mandar. Então, se eu pegar um diamante, por que ele é caro? Porque, como que ele fica caro? Vai depender do tamanho dele, né? Quanto maior o diamante, muito mais caro ele fica, né? Um diamante que, se eu pegar 10 diamantes pequenos e juntar no volume de um diamante, o volume desse diamante que tem 10, que seria o volume de 10, não é o mesmo valor, né? A gente entende isso, né? O negócio é exponencial, Sim. tá? Porque é muito dificultoso fazer monocristais. Então, de novo, né? Essa ideia de carbeto de silício, Francioli, tem que tomar cuidado para ter um material puro, tá? Para ele manter essa resistência próxima do diamante, né? Então, reciclar isso daí eu vejo que não é uma ideia tão interessante, não, tá? Entendi. O Ellison, ele perguntou o seguinte: poderia depois falar um pouco sobre como funcionava o material de grande capacidade de armazenamento que trabalharam em 97? O titanato de bário, né, que eu falei? Isso, Quem que falou? O Wellington. O isso, Ellison. Ellison. O Ellison, quando ele estava desenvolvendo esse material, eu estava na graduação ainda, eu não participei muito dessas discussões, eu não entendia, na verdade, né? Mas eu lembro lá que era uma discussão lá no nosso laboratório que o nosso colega lá, ele tinha feito esse material que era um material que armazenava, tinha uma capacidade de armazenamento muito grande, tá? Essa ideia de armazenamento, Ellison, como que eu vou falar agora? Como que eu consigo alinhar os spins lá, né? Então, ele fez um material que conseguia ter esses alinhamentos dos spins, né? Agora é complicado falar que é um outro tipo de aplicação, tá? Mas ele fez um material que tinha essa mobilidade de alinhar e desalinhar muito fácil, né? Que é o princípio desses materiais para gravação, né? Tá? O Ellison, ele Sim. não está aberto para registro. Desculpa, achei que era outra, que era da. Tá. Não sei se eu não consegui te responder, na verdade, tá, Ellison, mas não era também o foco da apresentação hoje, tá? Eu só citei como o que a gente faz nos laboratórios hoje, né, pode estar muito à frente da tecnologia que a gente tem no mercado, né? E isso demora para ser agregado no mercado, né? Tem coisa Sim. que... E assim, vou falar assim, quando ele desenvolveu isso, um pouquinho depois, o outro já estava com outra tecnologia, né? Já melhorando já a eficiência do material dele, tá? Sim. A Bruna, ela pergunta o seguinte: as vacâncias, elas podem trazer alguma desvantagem para o material? Desvantagens? Eu acho que acredito Pode, nesse ponto do próprio gap, né? Também relacionado a pode. isso. Olha lá, Bruna, né? Lembra lá, Bruna, que eu falei que no meu doutorado a gente ia inserindo, aumentando, na verdade, a quantidade de dopante para gerar mais vacâncias, tá? As vacâncias, Bruna, pode gerar uma propriedade ruim quando elas estão, por exemplo, em quantidades muito grandes. Imagina que você vai fazer um muro, né? E aí, para fazer o muro, você vai colocar os tijolinhos lá, um ao lado do outro, depois você vai travar aquele no meio aqui, né?
imagine que você tem uma rede cristalina e que quando você tira um tijolo, você está formando uma vacância, tá? Só que eu tiro um tijolo, num muro que tem 1.000 tijolos, o muro não vai sentir. Se eu tirar 2, tirar 3, tirar 4, agora esse muro vai começar a sentir essa falta daquele tijolo. No nosso caso, falta do oxigênio, falta de um elemento ali que criou a vacância, tá? Quando a quantidade chega num limite, que isso vai depender de material para material, eu vou sair daquela estrutura bonitinha, daquele muro perfeitinho, tudo organizado, e vou poder agora formar um outro tipo de estrutura. E aí, Bruna, a gente entende, né, que se eu tenho material, o material ele pode ter várias estruturas diferentes ou vários tipos de organização diferente, tá? Mas, dependendo dessa estrutura, Bruna, eu posso, se eu modificar o material de uma estrutura e ir para outra, eu posso sair, eu posso ter uma propriedade aqui que ela não vai mais existir no outro, tá? Então, dependendo da quantidade de vacâncias, Bruna, eu posso, por exemplo, ter um material que era condutor iônico e agora passar a não ser mais condutor iônico. Então, eu perdi aquela aplicação, eu perdi aquela propriedade, eu perdi aquela aplicação. Eu posso gerar uma resistência muito alta, né? Um material que tinha uma condução ali, perder essa condutividade, virar um resistor, né? Um isolante, perdão, né? Então, sim, respondendo a sua pergunta, as vacâncias podem ser deletérias, né? Elas podem, dependendo do que você vai aplicar, ela pode não ser boas, não, tá? Só um outro exemplo, tá? Material óptico. Material óptico, a gente quer um caminho bonitinho para passagem de luz, né? Se eu começo a criar buracos, eu posso ter diferentes meios para caminho de luz e aquela propriedade ótica eu posso perder também, tá? Bacana. Tem mais uma pergunta agora da Vitória, né? Primeiro ela agradece pela palestra e ela diz que gostaria de saber por qual razão as fábricas de semicondutores e condutores estão mais concentradas na Ásia. E também gostaria de saber se existe alguma vantagem entre materiais com condutividade iônica e condutividade eletrônica. Vamos lá. Bruno, Vitória, né? Isso, Vitória. Vitória. Vitória, tudo isso é dependente de, primeiro, né? Mão de obra qualificada. Fábrica de semicondutor, fazer semicondutor não é fazer pastel, né? O semicondutor, ele tem um controle muito rigoroso, Bruno. Vocês viram aí do que eu falei de quantidade de impurezas, né? Então, para fazer semicondutores, para colocar em comércio, né? Você tem que ter uma produção ultra limpa, né? Vamos falar assim, ultra controlada, para você fazer semicondutores que vão ter aquela resposta sempre igualzinha, né? Você vai ter que ter um aparato muito bem controlado, vamos falar assim, né? E com mão de obra altamente especializada. Eu estou hoje na cidade, né? E aqui na cidade, um tempo atrás, um dos meus orientadores, né, estava à frente de trazer uma fábrica de semicondutores para a cidade, né? E aqui tem mão de obra especializada, muita mão de obra especializada, tem 2 universidades, né? Mas também tem a questão política, né? É um investimento alto, o pessoal sempre vai querer ter incentivos, né?
e no final acabou não concretizando, né? Porque, apesar da mão de obra qualificada, faltou alguém que batesse no peito e fosse brigar com os Estados Unidos e Ásia, né? Vamos falar assim. Tem a competitividade também, tá? Então, claro, né? Você tem que assumir esses riscos aí e tentar enfrentar, né? Eu, por exemplo, gostaria de trabalhar numa fábrica de semicondutores, né? É o que a gente trabalha aí faz muito tempo e, né? Mas, infelizmente, a gente não tem, tá, Vitória? A outra pergunta era do condutor eletrônico e condutor iônico, né? Exato. Lá, Bruna, uma coisa é usar um condutor eletrônico, né? Eu vou usar fios, né? Tem um monte de condutor eletrônico aí que são os metais, tá? Um condutor eletrônico, vou fazer bobina, vou fazer cabos, etc., né? Um condutor iônico, vocês viram o tanto de aplicação que tem? Coloquei alguns, né? Mas a parte de eletrônica do seu computador, Vitória, ela é baseada em caminhos elétricos, né? Ou condutores elétricos que ligam um componente ao outro, e condutores iônicos, né? Que são os chips aí, os semicondutores, vamos falar assim, né? Que vão ter diferentes aplicações, vamos falar, diferentes funções dentro de um computador, né? Um vai controlar a carga que vai passar, né? A diferença de potencial e por aí vai, tá? Acho que eu consegui explicar, né? Tá? Eu acho que sim. E assim, Mário, acho que nós não temos aqui mais perguntas, né? A Vitória agradece, a Bruna agradece, o Elison também, agradeço. Né? Muito obrigado, né? Mais uma vez por ter atendido aí o nosso convite, né? Desta que já foi a sua casa, né? Durante muito tempo foi a sua casa. Eu falo que a minha casa é a minha casa, ainda que a gente não gosta de perder, né? Eu fiz muito bons amigos aí, né? Então, estou sempre à disposição para colaborar, né? A gente fica um pouco triste de ter saído, né? Porque tem outras coisas que a gente também precisa fazer na vida, né, Francioli? Sim. Que é a família, né? Mas eu sempre gostei muito daí, tem um carinho muito grande, né, por Catalão, tá? E pelas amizades que a gente fez aí também, claro, né, professor? Exato. Então eu queria agradecer mais uma vez você em nome do PPG7 e a todos que estiveram conosco e quem vai assistir, né, essa apresentação no YouTube. Eu entendi, não é muito a minha área, mas eu entendi, então eu acho que todo mundo aqui também deu para compreender bastante. Eu vi que algumas pessoas aqui são da área, o Elison ele fala que é do ramo computacional, então daí esse questionamento que ele fez. Então acho que sua apresentação foi perfeita, acho que todos aqui participaram e entenderam perfeitamente. Tá? Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todos, desejar uma boa noite também, né? E futuros contatos aí, o pessoal tem o meu e-mail aí, né? Se tiver outras perguntas aí. Eu sei que muitos vão dormir com algumas coisas na cabeça, acordam no outro dia com dúvidas também, né? Sim. A gente está à disposição, né? A gente é professor de uma universidade federal, a gente está aqui para atendê-los, né? Tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo convite, Francioli, muito obrigado pela apresentação, um grande prazer de novo, né? Estar com vocês aí, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus aí. Grande abraço, tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau.